E aí, tudo certo? Tem uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa Arquisérie, desvendando os grandes arquitetos e aquela frase que fica na nossa mente, né? Como eles fazem, por que que eles conseguem fazer e como a gente aplica no nosso dia a dia, do que a gente consegue ali absorver e tirar de aprendizado fazendo exatamente isso que a gente vai começar a fazer aqui, que é adquirir o que a gente chama de repertório. Nós não entramos aqui no repertório de, como se diz lá na faculdade de arquitetura, né? Um repertório de partido arquitetônico ou de conceito arquitetônico. Não vamos entrar nessa, né? Nesse tipo de repertório. Nosso repertório é um repertório mais técnico, né? Uma parte mais de observação. Por que observar o que esses caras estão fazendo? Porque observar não só, né, a arquitetura, né, os acabamentos, ter, né, avançar nesse olhar, ter um olhar mais técnico. E aí, fazer com que a nossa mente tenha ali um banco de dados, né, muito vasto. Por quê? Porque isso é muito, muito importante. Uma das coisas mais importantes no estudo da construção civil, de arquitetura, né? Eu falo bastante no estudo de arquitetura, né? Eu acho que é pela formação arquiteto, mas é assim, ó. Não é só o estudo em si, não estou só falando para arquitetos, e sim também, né, para todos aqueles que participam ali da construção civil, ou seja, o pessoal que está entrando ali para cursar desenho técnico, né? Desenho arquitetônico, desenho de edificações, né? Curso de edificações, primeiro a terceiro ano, arquitetura, né? Bem direcionado também à arquitetura, né? Arquitetura primeiro a quinto ano e como nós aqui, né? Eternos estudantes, né? Eu até hoje faço essa leitura que é muito importante. Já vou dar uma dica aqui, ó. E também, né? Para estudantes de engenharia, né? Isso é muito importante, mas muito mesmo. E, como já falei, até hoje a gente faz esse estudo da arquitetura, né? De ter esse repertório. Por quê? Né? Aqui vai a primeira dica já. Tenha sempre um tempo para você fazer esse estudo. Tire um tempo do seu dia, isso faz parte da vida de um projetista, da vida de um arquiteto, de um engenheiro. Tirar um tempinho, entrar, né, em um site ou ter um livro de arquitetura. Eu gosto quando tem bastante imagens, mas também textos ali, assim, como se diz, chamadas para que a gente se atenha a isso, né, e vá lá e busque mais no texto. Mas eu gosto muito de observar, eu gosto de não ler o texto porque a gente acaba não observando tanto. Por exemplo, né, a gente faz uma leitura e ali está escrito que a estrutura é metal, a estrutura não sei o que lá. A gente não aguça muito isso, né? Não aguça muito a nossa visão e a gente não treina muito a visão. O legal é a gente observar a obra, né? Observar ali o projeto, observar a edificação e ir desvendando ela, né? Desvendando como que ela fez, né? É aquela frase célebre do início ali, né? Como eles fizeram, por que que eles conseguiram fazer, e aí a gente vai treinando o nosso olhar. Isso é muito importante, porque essa é a primeira dica, tenha isso sempre, né? Sempre essa meta de estudar a arquitetura, né? Não só a arquitetura, mas o desenho de construção civil, estudar isso independente de onde você está ali. Você foi ali, vamos colocar ali uma coisa bem simples, ó. Você foi num dentista, por exemplo. Cara, como é que se configura, né? Todo aquele cenário dele. Uma coisa bem simples, ó. A recepção, que tipo de piso, tamanho de piso, pintura de parede, iluminação, a cadeira do dentista quando você senta lá, como que foi
né, feita aquelas instalações, por que que ele consegue manusear aquilo, de onde vem, né, a água, da onde vem a energia. Cara, a gente precisa entender tudo isso, ter essa técnica na mente. Eu estou falando de uma coisa tão simples e a gente vai ver esse projeto aqui que é uma coisa, que é um projeto, né, é uma coisa, né, falar é até estranho, né, que é um projeto é, grande que envolve instalações grandes. Por isso que a gente fala aqui, né, no nosso canal de não só de arquitetura, né, no sentido da beleza da arquitetura e ter esse olhar mais técnico, mas como se comporta as estruturas, instalações, por que que ele põe fogo, por que que ele não põe, por que que ele deixa aparente, como que ele consegue ter aquele efeito, como instalar ar-condicionado, etc, etc e tal. Isso é muito importante porque o projetista precisa ter esse todo na mente. Então, quando ele começa a estudar, né, o repertório técnico, ele consegue também representar esse repertório. Então, a primeira dica, estudar o repertório técnico, que é muito importante, né? Ir no ambiente, olhar, né, um projeto e dissecar esse projeto. Isso é muito importante, mas muito mesmo. É mais importante do que você ter um Revit de cabeça, todos os comandos do Revit aí na cabeça, do AutoCAD, assim seja. Muito mais importante isso. Por quê? Porque se você sabe como isso se executa, como isso se comporta dentro da obra, sabe o todo da edificação. Cara, quando você sentar na frente do computador, batata, você vai fazer isso muito rápido. Se você não sabe como desenha, você vai ficar fazendo errado, vai redesenhar e nunca vai chegar a uma solução é, palpável, né, execuível, né, assim dizendo. Então, esse repertório é muito importante e a dica é você consegue adquirir esse repertório fazendo leitura, tendo um livro, revista de arquitetura, os sites, né? Eu estou fazendo um vídeo aqui filmando a própria tela do celular e você vai ver como a gente consegue adquirir esse repertório muito, muito importante para a nossa carreira. E a segunda dica é o seguinte: se você tem um repertório, sabe dissecar uma obra, ou seja, você vai, por exemplo, no ambiente, sabe como desenha esse ambiente. E olha que interessante, quando você pega o repertório e começa a redesenhar, né, isso na sua mente, eu gosto muito de fazer as anotações, tal. Quando a gente começa a pegar isso, cara, a gente entra no ambiente, a gente sabe o tamanho do piso. 30 por 30, 20 por 20, cara, 35 por 35, até essas medidas mais quebradas a gente consegue identificar. Tamanho de porta, que é padrão de mercado, cara, é impressionante. Você acerta a porta de cara, assim, ó, essa porta tem 80, essa porta tem 70, essa porta tem 1,20. Cara, é impressionante como a gente vai adquirindo esse olhar técnico. É muito bom, é muito bom. Porque quando você adquire esse olhar técnico, você sabe como desenha ele. Perfil metálico, por exemplo, de cobertura, é, como se desenha, por exemplo, um telhado, né? O desenho de um telhado. Cara, como que isso se faz? É muito importante. Tudo nasce de projeto e tudo é projeto, né? Eu vou deixar mais dois cards aqui. Um de uma outra escola pré-moldada, que é muito legal, que é um pouco diferente dessa. Aí você vai ver o porquê que ela tem umas diferenças, mas também segue a linha do pré-moldado. E um outro de uma casa bem minimalista. E essa casa, o cara desenhou até a porta da casa. Fora de padrão, a gente nunca viu a porta daquela, o tipo de maçaneta e tal. Cara, olha que interessante. Então, ó a dica, eu vou dar uma outra dica também depois do que eu falar aqui. Então a dica é, se você conhece, né, tem essa sensibilidade de é, é, desenhar isso, né? Ter isso na mente, medidas. Isso você vai adquirindo com o tempo, medidas, mas sabe como representar a pingadeira, como é que se desenha, como é que se desenha detalhe de calhas, de rufo, de paredes, de encontro de paredes, etc e tal. O desenho técnico em si, né? Você olha na obra ou olha num uma determinada construção e consegue representar aquilo no papel. Que seja à mão, esse detalhe, né?
e você, né, tem todo esse conhecimento, você tem uma das ferramentas, que é o Revit ou o AutoCAD é o mais prático, mais usado até então. Se você tem isso, o Revit ou o ArchiCAD, assim seja, se você tem isso, repertório técnico, sabe como desenhar, e depois você tem uma das ferramentas, cara, você tem um local de trabalho já. Você já pode montar aí o seu, olha aí. A primeira dica é, você já tem um local de trabalho, se você tem esses dois conhecimentos, que é o conhecimento geral da construção, né? De como se comporta uma edificação, os seus detalhes, o que é viga, o que é laje, o que é telhado e o que é detalhe de piso. Cara, se você consegue interpretar isso e consegue passar isso para uma das ferramentas, cara, você tem um campo, você tem ali como montar o seu portfólio já. Como que você pode montar o seu portfólio? A terceira dica, como você pode montar o seu portfólio? Redesenha a sua casa, cara. Redesenha, faz aí um projeto de modificação nela, não precisa nem ampliar, mas de modificação dos ambientes, se conseguir ampliar melhor, né? Se é o desejo de vocês, suíte e fazer uma cozinha aí toda integrada, etc e tal. Cara, o que fica melhor? Produz isso como um portfólio seu. Um portfólio seu. Usa, desenha, faz desenho à mão, detalhes à mão, né? Ou até perspectivas à mão. Vai lá no AutoCAD ou no Revit, desenha as plantas, põe isso num formato mesmo de projeto e tá aí, de apresentação, e tá aí o seu portfólio. Sabe por que eu falo isso? Porque eu gostaria, eu como proprietário de um escritório de arquitetura e projetos complementares, gostaria muito de, em vez de avaliar currículo, avaliar projetos desse que o pessoal, quando vem fazer estágio, faz isso, né? Faça isso, né? Outra dica aqui, ó, né? Mais duas dicas. Uma delas é o seguinte: olha quantos locais de trabalho você pode, se você tem técnica construtiva. É isso aqui que eu estou te falando, ó, você desenhar esse tipo de projeto aqui, ó, projeto executivo. E você, olha o que eu vou falar, né? Parece até um absurdo. Você não precisa nem ter faculdade, tá? Você não precisa ser arquiteto. O que você precisa é adquirir esse conhecimento. Então, aí eu te falo, olha os locais que você pode trabalhar. Você acha que os arquitetos que produziram, né, esse projeto aqui, né, que desenvolveram esse projeto, ficou fazendo todos esses desenhos aqui? Não, cara, eles precisam ter alguém ali no escritório deles, um projetista, que o cara não precisa ter faculdade, e eles vão acompanhando isso. Por quê? Porque tem muitas outras coisas envolvidas para ele conseguir olhar. Ele tem que. O projetista precisa desenvolver certa etapa do projeto, repassar isso para os outros projetistas, né, que a gente chama de projetos complementares, estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado e tudo mais, fachada e tudo mais. E ele precisa ir juntando isso, né, avaliando tudo isso e ficar ali na coordenação de tudo isso, para que o projeto tenha, de fato, né, a aparência que ele deseja ali e tenha tudo compatibilizado. Então você pode trabalhar com essas duas ferramentas, né, com o conceito, né, de projetos e de construção civil, com esse entendimento que você consegue adquirir isso muito rápido, e com uma das ferramentas, e aí você monta o seu portfólio, você consegue trabalhar num escritório de arquitetura como projetista, desenhando arquitetura, né, projeto de arquitetura. Você consegue trabalhar no escritório de estrutura de concreto ou estrutura metálica, né, no escritório de cálculos ali estruturais, desenhando tudo aquilo que o engenheiro calcula. Você pode trabalhar no escritório onde desenvolve projetos elétricos, onde desenvolve projetos hidráulicos, projetos de ar-condicionado. Você pode trabalhar numa empresa de pré-moldados, né, que nesse caso aqui é uma escola, né, é uma edificação que é uma escola, feita em pré-moldados. Você pode trabalhar numa empresa de pré-moldados. Você pode trabalhar numa empresa de uma marcenaria, numa empresa que vende
pedras de granito, por exemplo, que precisa desenhar as bancadas. Numa que vende piso, né? Porque eles paginam muito piso, então você tem que ter a leitura do projeto, né? Saber interpretar o projeto e desenhar a paginação de piso. Cara, tem uma infinidade de locais para você trabalhar. Se é o desejo de você trabalhar numa obra, como por exemplo, olha que legal, como mestre de obra, você vai precisar interpretar os desenhos. Você precisa ter a leitura de desenho. E é difícil a gente ver um mestre de obra agora que, se for uma obra de grande porte, tem um escritório da obra ou ele tem um tablet na mão que ele tem que abrir o AutoCAD ali. Então ele tem que saber, né? O AutoCAD ou o Revit ou um desenho 3D ou PDF que seja, mas ele tem que interpretar aquele desenho. Então é leitura de projeto, ele vai ter que saber o todo da obra para ele conseguir executar isso. Não aguento mais, vou ter que dar outra dica aqui. Uma outra dica. Você está no primeiro a terceiro ano de edificações? No primeiro a quinto ano de arquitetura, ou eternos estudantes como a gente aqui, ou primeiro e quinto ano de engenharia? Você está nessa etapa? Cara, não espere para depois para você arrumar estágio. Você tem que sair agora. Então, por isso que eu friso aqui, né? Esse conteúdo, né, que a gente está fazendo, essa educação na arquitetura, na construção civil, é muito importante para que você saia na frente. Isso é muito importante. Não tem como, cara, se você não tem esse conhecimento, você conseguir um estágio, por exemplo. Né? Olha as dicas que eu já dei aqui de como você montar um portfólio. Os trabalhos de faculdade também são portfólios, cara. Muito, mas muito importante isso. Você entender como os programas funcionam, né? O AutoCAD, cara. O AutoCAD, se você entender o básico dele, de como ele funciona, o resto é replicação. É replicar aquilo que você fez em pequeno. Você fez um ambiente, um dormitório, por exemplo, um ambiente de medida 4x4 ali. Um ambiente pequeno. Se você desenhou tecnicamente ele, projetou de fato ele, representou janela corretamente, representou a porta corretamente, representou laje, se tiver laje, viga, telhado, cara, o resto da edificação é réplica daquilo. Mas se você começar errado, né, começar a desenhando mal, eu vejo muita gente não sabendo usar o AutoCAD. Outra dica, se você usar o AutoCAD com as 4 primeiras penas que ele tem, que é o vermelho, amarelo, verde e o cian, né, que é o azul, aquele azul é um azul claro, né, mas ele fica em destaque porque a tela é preta, né, que a gente chama de cian. Você faz um projeto executivo de ponta a ponta, como esse aqui, ó, que você está vendo aqui, ó. Como esse projeto executivo aqui, ó. Se você entender como é que ele funciona, batata, você faz tudo isso daqui, todo esse desenho aqui, tranquilamente. E a dica essa já foi mais uma dica. A dica é também, use o seu Instagram como seu currículo. Cara, comece a fazer isso. Tira a foto, pega um livro, você está estudando ainda de um livro, tira a foto desse livro, faz um post, faz umas indicações do post. Ó, aqui é pilar, aqui é viga, tá, aqui ele conseguiu fazer isso, tal. Cara, vai fazendo isso, vai fazendo isso. Tá passando na rua, tirou foto de um edifício, cara, faz um post, escreve ali o que você viu do edifício, tal. Não tenha medo de errar ali nesse momento, tá? Não tenha medo de errar nisso. Vai construindo isso. Por quê? Porque eu gostaria, como eu já falei, que eu gostaria de ver, né, aquelas pessoas que eu entrevisto, aqueles estudantes que eu entrevisto, tendo isso no Instagram para quê? Para que a gente, por quê? Deixa eu explicar o porquê. Porque quando a gente recebe um currículo, que eu gostaria de receber não um currículo, mas um portfólio, né? Ou o cara, ó, tô te enviando meu Instagram para você dar uma olhada no que eu tô fazendo. Eu queria ter papo com ele. Eu queria ter conversa de arquitetura com ele, de ele ter repertório.
Não de que ele está cursando arquitetura na melhor escola ou ele está cursando o quinto ano de arquitetura e babá. Não é isso, cara. Não é isso que eu queria ver. Eu queria ver o repertório dele. Se eu consigo desenvolver e quando a gente estiver junto desenvolvendo um projeto, ele consiga desenrolar o projeto sozinho. Ou dar ideia, não dar ideias, né? Mas participar das ideias também. Senão a gente não consegue, o cara não entende elemento construtivo, não sabe o que é pilar, o que é viga, laje, como se comporta as técnicas construtivas. Cara, e aí? Se eu falar assim, ó, nós vamos construir uma casa de steel frame. Ah, mas o que é steel frame? É o gesso acartonado? É o drywall? Cara, e aí? Se o cara não estuda a técnica, por isso que a gente faz esse repertório aqui, a gente estuda esse repertório mais técnico. E é muito importante, a gente vai caminhar assim por instalações, ar-condicionado, hidráulica, elétrica, até um pouquinho ali, pouquinho não, até bastante de energia solar. Também vamos caminhar ali para técnicas construtivas, né? Pré-moldado, estrutura metálica, steel frame, wood frame e assim por diante, tá? Bora lá então? Antes de a gente começar aqui de fato a dissecar, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda aí para os seus amigos, compartilha com eles. Vamos fazer essa comunidade crescer aqui, né? Esse momento de estudo na arquitetura crescer para a gente acelerar em vocês o processo aí de conseguirem trabalho, de conseguirem estágios. Bora lá divulgar isso, manda para seus amigos aí. E se você tem aí um projeto que você gostaria que a gente dissecasse ele, como a gente vai fazer aqui, cara, manda aí nos comentários que a gente vai fazer sim, tá bom? Parei para beber uma aguinha aqui. Bora lá então? Cara, depois vocês entram lá nesse escritório aqui, topzera, já fizemos alguns vídeos deles aqui, de algumas casas. É um escritório paulista bem conhecido, que faz uns trabalhos muito importantes, tá? Faz trabalho em conjunto ali com o Paulo Mendes da Rocha, né? Nosso falecido Paulo Mendes da Rocha, mas tem muito trabalho deles junto com Paulo Mendes da Rocha. A linguagem é a mesma, né? Beberam da mesma fonte. Então, isso é muito importante. Adquirir repertório não é copiar, tá? Não é copiar projeto, não, mas é você juntar aí na sua mente esse grande banco de dados. E é impressionante quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente lembra exatamente dos projetos que a gente já viu. É muito interessante isso. É um grande banco de dados mesmo. Essa escola em particular, como eu já falei, tem um card aí, de uma outra escola em pré-moldado que eles fizeram, um outro escritório fez, para a rede FDE, né? E eles fazem muito isso, né? Tentar racionalizar a construção, e eles fazem uma construção bem exigente, os materiais são simples, né? A construção são simples, mas o projeto é bem exigente e um projeto bem feito, né? E você vê que a obra é de uma boa qualidade, mesmo com os materiais simples, né? E o que é interessante a gente percebeu que, né, o sistema FDE, né, o sistema de educação e FDE, eles colocaram para eles, né, essa escola aqui está dentro de uma série de escolas que eles fizeram, que lançaram, né, usando, né, você vai ver que são grandes arquitetos que fizeram essas escolas, né, grandes escritórios de arquitetura, usando o sistema pré-moldado. Aqui tem uma coisa interessante que eles partiram para o sistema pré-moldado, né? A referência, ó, do sistema pré-moldado, porém com uma pequena diferença, assim dizendo, né? Ó, por isso daqui. O que eles fizeram, cara? Eles usaram a mesma técnica pré-moldada, só que executada, pelo que deu para entender aqui, em loco, né? Então, eles tinham um canteiro de obra ali que eles executaram os pré-moldados, içaram, e aí na junção desses pré-moldados, eles meio que fundiram ele, né? Na hora ali, né? Na hora que eu digo na união deles,
fundiram, né, esses elementos estruturais. Então dá a impressão de que foi tudo moldado em loco, mas seguiram essa mesma técnica, a padronização do pré-moldado, né, a dimensão dos elementos. Cara, muito interessante. Aí é o que a gente fala. Cara, só consegue fazer isso quando os caras dominam a técnica. Por isso que a gente está fazendo isso aqui, gente. A gente precisa dar soluções para os nossos clientes. Isso é muito, muito importante. Muito importante mesmo. Por isso, esses caras têm muito repertório, cara. Muito repertório. Se você ver a produção arquitetônica deles, é muito semelhante à de Paulo Mendes da Rocha. Eles beberam da mesma fonte ali, né? Da Escola Paulista de Arquitetura. Né? Não só Paulo Mendes, mas também vários outros ali, né? Vila Nova Artigas, Oswaldo Bracht e vários outros ali, né? E aí, cara, você vai ver que olhando toda a edificação, ela é muito semelhante a um pré-moldado, é um pré-moldado sim, né? Você vai ver que ele tem um ritmo, né? Que é esse ritmo aqui de estrutura, que ele precisa moldar a arquitetura, né? Você vê peças pré-moldadas aqui, os painéis também, né? Os pilares, as vigas, né? Ele precisa moldar a arquitetura em favor disso, né? Então esse ritmo que a gente vê aqui, ó, né? Precisa acontecer em toda a estrutura, para ele formar, né? Um conjunto estrutural de pilares, vigas e lajes e fabricar isso e alguns locais, alguns partidos, né, levar para a obra, né, fabricar fora e levar para a obra. Nesse sentido aqui, que deu para a gente entender é que ele produziu no campo mesmo, no local mesmo, essas obras, e acabou ali também tendo uma união, né, de junção, né, que dá a impressão de que dá a impressão não, né? Eles formaram um conjunto monolítico. E aí a gente está vendo uma fachada, os elementos de fechamento são alvenaria, né, convencional, alvenaria estrutural, desculpa. E aí você vê o elemento, né, estrutural bem marcado aqui, depois ele vai ter um outro ritmo que vai marcar também, e os grandes panos. E olha que desenho bonito da arquitetura, né, uma bela fachada, né, uma fachada até com um trecho bem permeável. Cara, não reinventou a roda, usou o que tinha no mercado, né, e usou a técnica e produziu a arquitetura. E aí o que eu falo é isso daqui, ó, a gente vê claro, né, que é um pré-moldado, né, a gente sente muito isso, sente muito isso, né, a gente tem essa sensibilidade do pré-moldado, a laje, né, uma laje alveolar, a viga, né, também, mas olha que interessante o detalhe aqui, ó, a viga não está Desculpa, a laje não está sobre a viga, né? Ela está entre a viga, né? Nesse sentido, ó, porque a viga sobe mais um pouquinho. Deixa eu aumentar, ver se eu consigo. Aqui, assim, ó. Ó, aqui, ó, o elemento, tá vendo? Olha como ele dá a impressão da maneira com que eles fizeram um pré-moldado, dá a impressão de que é moldado em loco. Aqui ele tem uma certa união, né? Um certo dente, como esse daqui, tá vendo? Um certo detalhe que causa isso, que dá a impressão de que ela é moldada, né, em loco, né, que ela foi fundida toda em loco, mas seguiu todo o ritmo de ser moldado, pré-moldado, né, padronizou toda esse tamanho aqui, né, de estrutura, né. E uma coisa que é interessante, o que você nota muito no pré-moldado, que as quinas dele tem uma espécie de uma inclinação, assim, né, não chega a ser uma meia cana, né? Mas uma inclinação. Por quê? Um chanfro, né? Por quê? A gente vê aqui, tá vendo? Por quê? Porque a forma de concreto, depois de ele concretado, ele precisa tirar isso. E se tiver uma quina, aqui o concreto acaba grudando, né? Bem nessa quina, e para puxar ele pode estourar a forma ou danificar a peça, que ela vem pronta, na verdade, só para colocar na obra. Então a gente vê que tem uma laje bem robusta aqui, né, para aguentar esse vão, que é uma laje alveolar, muito comum, né? Só vem aí e monta ela aí. Essa laje é interessante, né? A gente vê as vigotinhas e depois se enche, né, com lajota ou isopor, depois concreta. Nesse tipo de laje aqui aguenta grandes vãos e
ela está praticamente pronta. Só que aí, né, claro, né, elas são peças soltas, tá vendo? A gente está vendo os riscos ali. Depois de montada elas, né, os painéis montados, né, a gente vai ter um vão entre eles aqui, né? O que que é feito? Geralmente põe uma malha tal e lança um concreto aqui para você justamente unir isso aí, é claro, né? Se ela for uma laje de acabamento, uma laje de cobertura, tem impermeabilização, etc, etc e tal, para que não haja vazamento. Cara, deixa eu te contar um caso aqui, ó. Um hipermercado aqui muito próximo, aqui em São Caetano, próximo de casa, você entra no estacionamento dele quando tem chuva, ele é todo feito em pré-moldado. Quando tá chovendo, cara, você vê a água escorrendo dos vãos dessa laje painel aqui. Nossa, o estacionamento chove mais no estacionamento do que dentro do estacionamento do que fora. E, cara, por que que é isso? Erro de execução, né? Ou falta ali do detalhe da execução para fechar isso e impermeabilizar. Acho que quando executaram, acharam que aquilo não era tão importante, né? E agora sofre. Para fazer isso, ele tem que fazer um contrapiso novo, impermeabilização nova e ver se os elementos estruturais não estão trabalhando, né? Mexendo. Mas, enfim, é só para ilustrar isso, como é importante. Dá para entender que ele tem todo esse ritmo, né, de estrutura, que é muito importante, as instalações, uma escada de metal também aqui. Tá vendo quando ele vai usando técnicas, né, construtivas? E aí, cara, olha que interessante, ó. Tudo isso precisa ser desenhado, né? E esse elemento aqui, ó, por exemplo, o elemento vazado, ele também é padrão. Para não recortar ele, cara, tem que padronizar isso, né? Isso tem que ser muito bem encaixado ali. Olha que interessante, né? Elementos, né, construtivos que a gente acha que é brutos, que são brutos, que eles foram desenhando. Opa, fugiu aqui, tá, gente? Que eles vão desenhando ali, né? Toda a arquitetura. E aí mais detalhes, ó, como ela tem a impressão de ser um pré-montado, que bela viga, né? Ó. Por que que ele conseguiu fazer essa bela viga, esse vão grande? Depois você dá uma lida lá, eu esqueci de marcar, tá? Ela também é protendida, né? A proteção eu expliquei no outro vídeo, que na verdade, quando ele concreta a viga, né? Vamos dizer que a viga, ele, antes de concretar, né, ele coloca cabos aqui de aço, né? Dentro dessa viga, isso é muito comum em pontes, né? E aí, quando ele concreta isso, antes da cura do concreto, ele estica esses cabos. E aí fica isso tensionado, a viga fica até um pouco envergada. Acho que estou fazendo uma coisa exagerada, fica até um pouco envergada. E aí esses cabos fazem com que ele aguente mais peso na estrutura e vençam vãos maiores. Por isso que a gente está vendo uma bela de uma viga aí. O acabamento da viga é perfeito, né? Pré-moldado. E aí vamos passar mais um pouquinho. E aí, ó, a importância dos arquitetos entenderem do sistema construtivo e também, ó, que interessante, de outros sistemas. Ó, como ele fez uma estrutura bem leve aqui. Venceu um belo de um vão, hein? De uma quadra aqui, ó. Opa, desculpa, gente. De uma quadra, cara, ó. Um belo vão de quadra aqui. E olha que desenho bonito da estrutura metálica. Perfis leves, né? O encaixe dele aqui que eu acho muito interessante, ó. Deixa eu só apagar um pouquinho aqui, vou aumentar aqui, ó. O encaixe dela, cara, olha esse encaixe aqui desenhado aqui. Ficou um pouquinho torcida a imagem, né? Deixa eu diminuir. Ah lá, agora ficou legal. Olha esse encaixe aqui. Cara, ele só consegue fazer isso porque ele manja muito da estrutura e sabe que o suporte, né, nesse caso aqui, o banzo, que a gente chama de banzo inferior, ele é apenas como se fosse para suportar, né, para segurar essas peças aqui, ó, internas, que é de fato a estrutura, e a força está em cima do banzo superior, né, apenas para apoiar, né, os elementos estruturais. Tá vendo que eles têm mais reforço, né, do que o comum ali, bem reforçado? Você já viu aquelas estruturas que a gente tem um banzo superior, né, e aí tem um inferior com algumas peças, né, assim, tipo tipo esses aqui mesmo, né? Mas são peças únicas de metal e depois ele só tem um cabo de aço aqui, ó.
Por quê? Porque a força está no banzo, na parte superior do banzo. Inferior é só para ele segurar, né, para que ele não se solte essas peças, e a força é como se fosse uma força de tirante, né, tensionando ele. Muito interessante, né, isso, né? Muito legal. Por isso que a gente consegue fazer esse detalhe, né? Imagine se ele chega aqui, não entende disso, chega aqui com a estrutura alta assim, né? Não conseguiria encaixar a peça aqui em cima no pré-moldado. Muito legal, né? Detalhes de arquitetura. E aí? Tem um cara que desenha arquitetura aqui, tem um cara que desenha aqui estrutura metálica, um outro que desenha estrutura de concreto, outro que desenha as paginações de piso. Tem uma galera que trabalha detalhando piso de concreto, né? Piso industrial, isso aqui é um piso industrial, ó, né? Em tudo isso daqui. Nas concreteiras, precisa detalhar isso. É um projeto executivo disso. Cara, como tem trampo, né? Se a gente conseguir adquirir as ferramentas. Vamos caminhar um pouquinho. E aí, né, um detalhe da fachada, a gente vê os elementos pré-moldados, tal, né? Mais detalhes, esse aqui também é um elemento, provavelmente não, é um elemento pré-moldado. Vamos caminhar mais, ó. Olha que belo desenho de arquitetura, né? A gente vê fachada, os elementos pré-moldados, tal, né? As instalações, ó, que interessante, ó. Né? Fez uma instalação aparente vindo de baixo e não de cima, né? Do convencional que a gente vê. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui para a gente chegar nos desenhos. Ó, que legal a união aqui do pré-moldado, né? Interessante, tá? E aí, ó, vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai detalhando. Olha que desenho bonito, né? Ó, para ele apoiar, né, a estrutura também, né? As tesouras, tal. Olha os detalhes aqui, ó, de como, né, ele colocou esses blocos, né? Esses blocos vazado, né, esse elemento vazado. Isso é desenho. E olha a quantidade de desenho aqui, de detalhes, ó, perfil de terreno. Cara, outra ideia aqui, outra ideia não, né? Outra área de trabalho que você pode seguir, cara. Técnico em agrimensor, leitura de projeto e também, né, em AutoCAD. Claro, né, o técnico em agrimensor ele tem uma ferramenta dele lá, aquele que faz as medidas a laser e tal. Cara, mas você pode trabalhar fazendo isso aqui, ó. Muito importante, todo projeto usa, que é o desenho planimétrico e topográfico. Aí, o que você precisa? Leitura de projeto, né, de desenho técnico e também leitura, né, uma ferramenta, né, AutoCAD ou Revit, né, mais AutoCAD, né, e Revit também está usando agora como nuvem de pontos, né. Olha o desenho executivo. Você acha que o arquiteto fica desenhando isso aqui? Não, cara, tem um projetista que faz isso, né? E a gente vê, né, claro, ó, ele precisa entender, claro, ó, estrutura, né? Essa distância aqui é padrão de estrutura, essa outra distância aqui é padrão também. Por quê? Porque ele está trabalhando com peças pré-moldadas. Se o cara não entende isso, cara, ele não consegue desenhar arquitetura, não consegue chegar nesse nível de desenho aqui. E onde tem lajes, por exemplo, ó, como é que ele dá, né? Aqui a gente tem um elevador, ó, por exemplo. Como que a gente consegue dar uma solução estrutural de lajes se as lajes são pré-moldadas painéis? Como que vai ser? Como que a gente vai apoiar onde tem viga? Cara, tudo isso é arquitetura, os projetistas que mandam fazer, que mandam no desenho aqui, né? E tem que entender isso. Olha aqui também, né? Tem a paginação dos pilares aqui. Opa, peraí. Nesse sentido aqui, ó, também que segue a mesma linha. Todo esse ritmo também desse lado aqui. Aqui é a cobertura da quadra. Aqui, ó, segue o mesmo lado de modulação aqui. Então ele tem que projetar dentro da modulação. E aí ele tem que vencer esse vão aqui, ó, até aqui. Que é a laje. É o que é a laje, não, que é o telha, a cobertura metálica. Como que ele vence isso? Como que ele consegue paginar tudo isso? Olha quanto desenho, cara, que o cara fez aqui, né? Você consegue fazer isso com leitura de projeto, interpretação, né, o conjunto, né, que é o que a gente está fazendo aqui, adquirindo um repertório e uma das ferramentas você consegue desenhar tudo isso daqui. Sim, sim, consegue, né? Esse desenho muito provavelmente é um desenho de CAD,
É um desenho de AutoCAD, ó, feito no AutoCAD. Como representa corretamente as paredes, os níveis, as escalas, os eixos, o que é importante na arquitetura, o eixo, ó, desenho de escada, os níveis que você tá, dos fechamentos. Cara, tudo isso é desenho de projeto, né? Ó, desenho da cobertura, ele traçou a cobertura. Então, cada camada que você está vendo aqui representa um desenho da cobertura, uma camada da cobertura. Então, telha, rufos, calha, telhado, telhado, né? Estrutura, terças, ripas, ó, desenho de detalhe aqui, ó, ó como ele desenha certinho lá, né, o encaixe, muito importante. E os eixos aqui, ó, muito importante da arquitetura. Tudo isso precisa ir somando camadas e camadas, e o cara tem que ter a interpretação de tudo, tem que saber em qual nível que ele tá, para ele ir desenhando. Muito importante, ó, quantos desenhos tem, cara, né? E, cara, ele repetiu os desenhos, ó. O desenho é uma repetição do que ele faz pequeno na grande escala. O desenho é a repetição. Mas olha como padronizado, né? Os pilares, ó, distância do pilar, aí esse pilar também veio de lá, de baixo. Então ele vai multiplicando isso. A gente usa, né, o que a gente chama de xref, né, que é um comando no AutoCAD que a gente monta um desenho padrão, assim dizendo, né, uma base, e depois a gente só vai colocando informações dele. E aí, se a gente precisar, putz, olha, por exemplo, putz, o pilar aqui está na posição errada. Quando eu mudo isso na base, muda em todos os projetos, né? Não vai mudar em corte, essas coisas assim, mas em todos os outros projetos muda, né? Em todas as outras plantas muda. Porque senão, imagine você mudar uma a uma, cara, putz, você vai se perder, né? Você pega um projeto aí que tem uma quantidade grande de plantas, né? Putz, uma coisa vai sair errada, ó. Detalhes de rufos, ó. Muito importante, cara. Você acha que o arquiteto fica detalhando isso aqui? Não. Tem um projetista que fica detalhando isso, né? Senão o arquiteto não dá conta depois de revisar, passar por ele, ver se está tudo certinho os projetos. Entenderam? Olha aqui, ó, desenho de corte, ó. Olha que laje linda alveolar aqui. Tudo desenhado. Ó, detalhe dos pré-moldados, ó. Por que a gente identifica que é pré-moldado, ó? Aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, por exemplo, esse desenho que a gente tá vendo que ele tem um desenho no canto, então a viga tá assim, ó, desenhada. Por quê? Porque o pilar, deixa eu só, o pilar tem um encaixe aqui do pilar que a gente chama de consolo, ó. Precisa encaixar, que é esse detalhe aqui, ó. Tudo isso precisa desenhar, ó, telha desenhada certinho, no tamanho para quantificar essas telhas. Tudo isso é desenho de projeto, ó, desenho de calha, né, o desenho onde tem a telha transparente ou não, né, o desenho de viga mais a laje, onde encaixa. Cara, tudo isso é desenho de projeto, cara. Desenho de projeto é um projetista que desenha isso. Você que estuda edificações, você que estuda arquitetura, você que estuda engenharia, se você tem isso, não fica esperando, cara. Não fica esperando o último tempo ali. Beleza? Cara, mais uma aí, aula, assim dizendo, né? Para a gente fomentar isso que é muito importante na arquitetura, no desenho de construção civil e botar essa galera aí para trampar nos escritórios e pegar a manha mesmo, né? Não ficar esperando o último ano de estágio, não. Beleza? Cara, se isso foi importante para você, compartilhe então com seus amigos de curso, seus amigos de curso de edificações, de arquitetura, de engenharia, os seus colegas ali, né? Ou até aquele amigo seu que está ali tendendo a entrar na arquitetura ou edificações ou engenharia, para que ele já entre sabendo fazer ali, tendo um repertório. Beleza? Compartilha com ele, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu comentário aí, beleza? Um grande abraço, fique com Deus.